A mulher que a história registraria como Irma Grese veio ao mundo em 7 de outubro de 1923, no pequeno vilarejo de Wrechen, na região de Mecklenburg, norte da Alemanha. Seu pai, Alfred Grese, administrava uma propriedade rural local e supervisionava o laticínio da fazenda, enquanto sua mãe, Berta Vinta, além de cuidar do lar, gerenciava a horta familiar e os animais domésticos. Batizada como Irgard Ilse Grese, ela cresceu em uma área rural tranquila, a cerca de 80 quilômetros de Berlim, onde campos verdes, florestas esparsas e lagos serenos pintavam a paisagem. A comunidade era composta majoritariamente por trabalhadores agrícolas de classe média baixa, e a família Grese vivia com certa estabilidade financeira, talvez até um pouco acima da média local. Terceira de 5 filhos, Irma tinha uma irmã mais velha, Lene, um irmão, Alfred, e 2 irmãos mais novos, Helena e Otto. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos, mas tudo indica que sua infância transcorreu sem grandes eventos. Brincava com os irmãos, ajudava a mãe nas tarefas domésticas e frequentava a escola primária da região. Descrita como uma criança tímida, sensível e ansiosa, ela evitava qualquer tipo de confronto com outras crianças. Anos depois, sua irmã Helena lembraria que em março de 1933, quando Irma tinha apenas 9 anos, sua escola passou por uma transformação radical, assim como todas as instituições de ensino da Alemanha, após a ascensão de Hitler e do Partido Nazista ao poder 2 meses antes. De repente, os princípios da pureza racial e da supremacia ariana se tornaram os pilares da educação. As opiniões sobre a postura da família Grese em relação ao nazismo são divergentes. Alguns relatos retratam Alfred como um conservador rígido e religioso, que desdenhava da política nazista, enquanto outros o descrevem como um oportunista que, embora não nutrisse uma paixão ideológica pelo regime, via nele uma chance de restaurar o orgulho e a prosperidade que a Alemanha desfrutara nos tempos do Império. O fato é que ele só se filiou ao Partido Nazista em 1937, mas, uma vez dentro, assumiu a liderança de um grupo local em Wrechen. O casamento de Alfred e Berta, no entanto, era conturbado e terminou em tragédia. Apesar de a família ter uma renda razoável para os padrões da comunidade, criar 5 filhos não era tarefa fácil. Há versões que pintam Alfred como um alcoólatra violento, que castigava os filhos com frequência, mas antigos vizinhos e conhecidos da família negam essa imagem, afirmando que, embora ele frequentasse o bar local, era um homem afável e sociável, sem histórico de agressividade. O que não há como negar é que, em dezembro de 1935, Berta descobriu que o marido mantinha um caso com a filha do dono da taverna local. Em um gesto de desespero, depois de ordenar que os filhos limpassem a casa meticulosamente, ela os enviou para buscar o pai no bar. Enquanto eles estavam fora, ingeriu ácido clorídrico, um produto de limpeza comum na época. Ao chegarem em casa, encontraram Berta inconsciente em sua cama e a levaram às pressas para o hospital, onde ela resistiu por algumas semanas antes de falecer, em janeiro de 1936. Irma tinha apenas 12 anos quando perdeu a mãe. Não há registros de como a família lidou com essa perda nos anos seguintes, mas antigos moradores da região afirmam que a menina ficou ainda mais reservada, isolando-se dos outros. Enquanto suas colegas de idade vivenciavam as primeiras amizades e romances, Irma era frequentemente vista sozinha em uma colina, assobiando baixinho para si mesma. Não demorou para que ela e sua irmã Helena manifestassem o desejo de ingressar na Liga das Moças Alemãs, a divisão feminina da juventude hitlerista. Após 5 anos de doutrinação nas escolas, a ideologia nazista havia deixado sua marca. A Liga não era apenas um grupo de jovens, era uma instituição que preparava as moças para se tornarem companheiras do partido, seja como esposas e mães exemplares, enfermeiras ou até mesmo integrantes das auxiliares femininas da SS. Um historiador sugere que, além da ideologia, a organização oferecia algo mais tangível, um senso de pertencimento, oportunidades de carreira inacessíveis em suas comunidades rurais e a chance de conviver com outras jovens da mesma idade. A valorização do campo e de seus habitantes como a essência da virtude germânica também ressoava em moças como Irma, que talvez enxergassem ali uma saída para suas frustrações. No entanto, Alfred se opôs veementemente à ideia de Irma se juntar à Liga. As razões são incertas. Alguns dizem que o grupo local ficava muito longe e que o trajeto até lá de bicicleta seria perigoso para uma menina sozinha. Essa recusa, independentemente do motivo, parece ter sido o estupim para um distanciamento entre pai e filha. Em 1938, aos 14 anos, Irma abandonou os estudos para se inscrever em um programa de trabalho juvenil do governo.
Passou 6 meses em uma fábrica de laticínios em Furstenberg e outros 6 em uma pequena loja em Lichen. Em 1939, menos de um ano após sua saída da escola, Alfred casou-se novamente. Sua nova esposa trouxe 4 enteados para a família, e o casal ainda teria mais um filho juntos. Irma, que aos 15 anos pode nem ter voltado para casa durante seu período no programa de trabalho, decidiu partir de vez. Com uma recomendação da Liga das Moças Alemãs, conseguiu uma vaga como aprendiz de enfermagem no sanatório de Oelichen, sob a tutela do cirurgião Dr. Karl Gebhard, figura que anos depois, seria condenada à morte em Nuremberg por crimes médicos cometidos em nome do regime. Originalmente administrado pela Cruz Vermelha Internacional como um centro de tratamento para tuberculose, o local havia sido transformado sob o domínio nazista, em um polo de pesquisas. O exército alemão tinha um interesse particular em desenvolver tratamentos para ferimentos graves de guerra, e Gebhard foi incumbido de explorar métodos inovadores, muitas vezes cruéis, para atingir esse objetivo. Inicialmente, os experimentos de Gebhard em Oelichen focavam na eficácia das sulfamidas no tratamento de feridas gangrenosas, mas logo evoluíram para algo muito mais sinistro: transplantes ósseos e reparos nervosos, procedimentos que, sob suas mãos, se transformaram em sessões de tortura disfarçadas de ciência. Sob sua supervisão, mulheres judias trazidas do campo de concentração de Ravensbrück, a apenas alguns quilômetros de distância, foram submetidas a atrocidades indescritíveis. Os corpos dessas prisioneiras, já debilitados pela fome e pelos maus tratos, tornaram-se cobaias humanas em um laboratório onde a dor era moeda corrente e a morte, um subproduto aceitável. Foi nesse ambiente de crueldade institucionalizada que Irma Grese passou 2 anos como aprendiz e auxiliar de enfermagem. Embora poucos registros detalhem suas funções exatas, é impossível imaginar que ela tenha saído ilesa dessa experiência. A exposição diária ao sofrimento alheio, tratada como rotina, deve ter erodido qualquer resquício de empatia que pudesse restar em sua jovem mente. Pior ainda, em Oelichen ela não apenas testemunhou a desumanização sistemática dos prisioneiros, como também conviveu com a elite do regime. O local servia como casa de repouso para oficiais da SS doentes ou feridos, incluindo figuras como Albert Speer e Rudolf Hess, que ali se recuperavam entre um banquete e outro, enquanto do lado de fora os experimentos continuavam. Para uma jovem impressionável como Irma, a presença constante desses homens, tratados como semideuses pelo sistema nazista, deve ter reforçado a ideia de que a brutalidade não era apenas permitida, mas necessária para a grandeza da Alemanha. E então havia Gebhard, não apenas seu supervisor, mas um fanático de longa data, um dos antigos camisas pardas que marchavam pelas ruas de Berlim nos anos 1920, gritando slogans de ódio antes mesmo de Hitler subir ao poder. Sua influência sobre Irma provavelmente foi profunda. Quando, após 2 anos, ela foi dispensada por falta de competência, um eufemismo para dizer que não possuía nem mesmo as habilidades básicas de uma enfermeira. O golpe deve ter sido duplo: a vergonha do fracasso e a frustração de ver seu sonho profissional desmoronar. Em suas próprias palavras, anos depois, ela confessaria ter ficado profundamente decepcionada por não ter conseguido se qualificar. Mas Gebhard, sempre atento às oportunidades de expandir seu círculo de influência, não a abandonaria completamente. Em vez disso, sugeriu um novo caminho: o campo de concentração de Ravensbrück, onde uma amiga sua na administração poderia lhe arranjar uma posição. Aos 17 anos, Irma ainda era jovem demais para ingressar nas fileiras da SS, mas a recomendação já estava feita. Bastava esperar completar 18 anos. Enquanto o relógio corria, ela voltou à fábrica de laticínios onde antes trabalhará, um intervalo banal entre 2 capítulos de horror. Mas em julho de 1942, tudo mudou. Com a maioridade recém-alcançada, Irma alistou-se na seção feminina da SS e iniciou seu treinamento como guarda no campo de Ravensbrück. Era um momento paradoxal na história do Terceiro Reich. Apesar de a ideologia nazista pregar que o lugar da mulher era no lar, criando filhos para a pátria, a máquina de guerra alemã já devorava homens em ritmo acelerado. Fábricas precisavam de operárias, hospitais de enfermeiras, e os campos de concentração, que em 1942, deixavam de ser meros centros de trabalho forçado para se tornarem fábricas de morte, exigiam cada vez mais mãos para executar a solução final. As mulheres, embora não pudessem se tornar membros plenos da SS, foram recrutadas como assistentes, e submetidas a um treinamento tão rigoroso quanto o dos homens.
Em Ravensbrück, o curso para guardas durava apenas 3 semanas, um período surpreendentemente curto, mas suficiente para transformar civis comuns em carrascos eficientes. Os instrutores não perdiam tempo com teorias. A aprendizagem era prática, imersiva e deliberadamente desumanizadora. As recém-chegadas, como Irma, eram expostas desde o primeiro dia à rotina de terror dos campos. As chamadas matinais e vespertinas, que podiam se estender por horas sob sol escaldante ou geada cortante, serviam como aula magna. Prisioneiras exaustas, obrigadas a ficar imóveis como estátuas, eram espancadas ou executadas por infrações imaginárias, enquanto as guardas em treinamento observavam, e logo replicavam, os métodos. A mensagem era clara: a crueldade não era uma exceção, mas a regra. Qualquer vestígio de hesitação era esmagado sob o peso da doutrinação. Hitler havia deixado claro o que esperava de sua juventude: quero ver em seus olhos o brilho do orgulho e da independência da fera de rapina. Em Ravensbrück, essa filosofia era levada ao extremo. As guardas aprendiam que a compaixão era fraqueza, que a dor alheia era irrelevante e que a obediência cega ao sistema justificava qualquer ato. Conversar com prisioneiras? Proibido. Tratar um ferimento com gentileza? Suspeito. A única linguagem permitida era a do chicote, do grito, do tiro. Irma Grese não apenas absorveu essas lições, ela se destacou. Em menos de um ano, já havia sido promovida, um sinal de que sua adaptação ao sistema fora não apenas rápida, mas entusiástica. Alguns sobreviventes de Ravensbrück chegariam a compará-la a Dorothea Binz, uma das matronas mais temidas do campo, conhecida por seu sadismo refinado. Ambas carregavam uma pistola, usada para execuções sumárias ou para semear o terror, um chicote, preferido para castigos cotidianos, e um pastor alemão adestrado para dilacerar prisioneiras por comando. Ambas transformavam a violência em espetáculo e ambas, segundo testemunhas, encontravam prazer em humilhações de cunho sexual, atos tão depravados que desafiam qualquer tentativa de compreensão racional. É verdade que nem todas as guardas atingiram esse nível de monstruosidade, mas a esmagadora maioria se conformou ao sistema, aceitando que espancar prisioneiros até a morte, deixá-los apodrecer em condições subhumanas ou assistir impassível a execuções faziam parte do trabalho. Aqueles poucos que resistiam à brutalização eram exceções tão raras que mal mereciam menção. O treinamento da SS não criava apenas carrascos, criava cúmplices. E Irma Grese, com sua ascensão meteórica, provaria ser uma das mais dedicadas. Bastou uma mera semana para que Irma Grese, aos 20 anos, dominasse a arte da crueldade institucionalizada. No início, sua ignorância das regras do campo era tão ingênua que, ao passar por uma prisioneira, ainda murmurava um tímido com licença. 4 dias depois, o verniz da civilidade havia se esvaído por completo. Magda Ellinger, sobrevivente de Auschwitz e prisioneira funcional do Campo C, foi designada para orientar a recém-chegada Grese em sua chegada ao setor feminino. Em seu primeiro encontro, Magda se deparou com uma adolescente de 19 anos, desajeitada e quase infantil, cabelos trançados soltos sobre os ombros, um ar hesitante que contrastava com o uniforme que vestia. Mas quando se reencontraram meses depois, a transformação era estarrecedora. A jovem de braids e olhares furtivos havia se metamorfoseado em uma predadora implacável, botas engraxadas até brilhar, farda impecavelmente talhada ao corpo, cabelo e maquiagem arrumados com precisão cirúrgica, armas sempre à mão, prontas para disparar não apenas balas, mas também uma autoridade que agora lhe parecia inata. Desde o fim da Segunda Guerra, historiadores, psicólogos e cientistas do comportamento tentam decifrar o enigma dessa metamorfose coletiva. Como foi possível treinar uma legião de guardas da SS para abraçar a barbárie com tão assustadora eficiência? A indoctrinação, é verdade, não era novidade para esses profissionais. Mas o que os estudos revelam é ainda mais perturbador: certos grupos humanos são terreno fértil para a semeadura do ódio sistemático. E foi justamente nesse solo que os nazistas plantaram suas sementes mais venenosas. Dos cerca de 30.000 homens e mulheres que serviram como guardas dos campos de concentração, uma parcela esmagadora pertencia à mesma categoria social. Jovens entre 18 e 26 anos, de origem operária ou rural, com educação mínima, vindos de regiões empobrecidas, aquelas que mais haviam sido esmagadas pela crise econômica pós-Primeira Guerra. Eram os arianos puros, segundo a propaganda nazista, superiores por decreto racial a todos os demais. E foi nessas zonas rurais, tidas como sadias em oposição às cidades decadentes, que a mensagem de supremacia branca, ódio e racismo assassino encontrou sua audiência mais ávida.
Irma Grese se encaixava nesse perfil com uma precisão quase caricata, uma ninguém amargurada vinda do nada com um histórico de fracassos, inclusive na formação de enfermagem, e um futuro que sem a ascensão nazista, não passaria de trabalhos braçais mal remunerados. De repente esses jovens eram alçados a posições de poder absoluto sobre vidas que o regime havia marcado como inferiores. O resultado? Uma das explosões de violência sistemática mais documentadas da história. E aqui reside um detalhe crucial. Ao contrário das mulheres recrutadas para funções auxiliares na guerra, as guardas femininas da SS não foram convocadas, elas se voluntariaram. Um anúncio de 1938 publicado em jornais era direto em sua proposta. Você só precisa vigiar prisioneiros. Prometia-se salário, moradia mobiliada, farda oficial e rações de comida. Para uma jovem como Irma, era a chance de escapar da obscuridade. Em Ravensbrück, onde serviu por 7 meses como Aufseherin, matrona, não apenas passou no período probatório como superou as expectativas de seus superiores, adaptando-se à violência do campo com uma naturalidade que beirava o entusiástico. Em fevereiro de 1943, Irma retornou à casa da família em Wrexham, pela primeira vez em quase 4 anos. O reencontro, a princípio, transcorreu em uma falsa cordialidade. Alfred, seu pai, apesar das desavenças passadas, parecia orgulhoso da posição da filha, impressionado com um uniforme impecável, o salário acima da média. Mas a trégua durou pouco. Dias depois, uma de suas meias-irmãs mais novas correu chorando até Alfred. Irma havia arrancado a cabeça e os membros de uma de suas bonecas. O incidente, aparentemente trivial, detonou uma discussão que destruiu os últimos vestígios de relação entre eles. Não se sabe ao certo se Alfred compreendia a real natureza do trabalho da filha ou se isso pesou em sua rejeição. Helena Grese, sua outra filha, alegaria depois que Alfred desaprovava o envolvimento de Irma com a SS, mas tais declarações pós-guerra devem ser vistas com cautela. Afinal, muitas famílias que apoiaram o nazismo tentaram apagar suas pegadas após 1945. Irma, por sua vez, deixou sua própria versão. Durante a briga, um de seus irmãos mais novos entrou no quarto brincando com sua pistola, apontando-a para Alfred. Ela então teria arrebatado a arma das mãos da criança e, em um gesto de fúria, golpeado o irmão no rosto com a coronha. Recolheu suas coisas e partiu na mesma hora, sem olhar para trás. Em março de 1943, aos 19 anos, Irma Grese desembarcou em Auschwitz-Birkenau. Lá, 30.000 mulheres estavam confinadas sob sua jurisdição. Nos 2 anos seguintes, ela se dedicaria a esmagá-las, física e psicologicamente, com uma criatividade sádica que a tornaria lendária entre as prisioneiras. Em 7 meses já era Oberalfeherin, matrona sênior, com poder para selecionar vítimas para as câmaras de gás, muitas vezes em parceria com a chefe Maria Mandel ou com o anjo branco da morte, Dr. Joseph Mengele. Seu apelido, a hiena de Auschwitz, não era mera retórica. As inspeções e formaturas que conduzia eram pretextos para um jogo macabro que os guardas chamavam de fazer esporte, caçar prisioneiras por infrações reais ou imaginárias, castigá-las com chicotadas, pontapés de suas botas pesadas ou surras com bastões, muitas vezes até a morte. Sobreviventes testemunharam que Grese se destacava nesse esporte, especialmente durante as chamadas, quando mulheres tentavam proteger crianças ou companheiras mais fracas. Sua fúria era seletiva, mas implacável, e o contraste entre as condições subhumanas impostas às prisioneiras e as exigências absurdas dos guardas só alimentava seu sadismo. Quando Grese apareceu, exigindo saber quem havia ousado desafiar sua autoridade, Magda, com uma coragem que poucos ousavam demonstrar, olhou nos olhos da Aufseherin e declarou, sem titubear: "Essas mulheres estão sob minha responsabilidade. Se você tem um problema, é comigo." O silêncio que se seguiu foi cortante. Grese, acostumada a ver medo e submissão, hesitou, algo quase imperceptível, mas suficiente para revelar que por trás da máscara de crueldade havia uma fratura. Ela não atirou, não chicoteou Magda ali mesmo. Em vez disso, virou as costas e se afastou, mas não sem antes lançar um olhar que prometia retaliação. Esse episódio, raro e revelador, expõe uma verdade perturbadora: Irma Grese não era apenas um monstro inabalável. Era uma jovem cuja humanidade, embora distorcida e quase irreconhecível, ainda transparecia em momentos de vulnerabilidade. Magda Ellinger, que sobreviveu para contar a história,
descreveu-a como uma mulher sedenta por aprovação, não apenas dos superiores, mas de qualquer figura que pudesse preencher o vazio deixado por um pai que a rejeitou e um sistema que a transformou em algo pior que um carrasco, uma criança perdida com poder absoluto. Essa dualidade, entre a sadista que atirava em prisioneiras por capricho e a jovem que choramingava Magda sobre suas falhas, é o que torna seu caso tão aterrador. Não era apenas a malícia que a definia, mas a ausência de qualquer freio moral, como se a linha entre o certo e o errado tivesse sido apagada não por convicção ideológica, mas por uma necessidade doentia de pertencer a algo, mesmo que esse algo fosse o inferno na Terra. Os relatos de Ellinger sugerem que Greze não apenas tolerava a corrupção endêmica dos campos como a alimentava. Prisioneiras funcionárias, aqueles infelizes obrigados a colaborar com os nazistas para sobreviver, testemunharam que Irma frequentemente negociava com elas um pedaço de pão extra em troca de informações sobre rebeldes, um cobertor sujo esquecido, durante uma inspeção se a prisioneira lhe desse algo em retorno. Não era bondade, mas um jogo perverso de poder, onde até a misericórdia era uma moeda de troca. E quando as prisioneiras não tinham nada a oferecer? Bem, então Greze lembrava a todos porque ela era temida. Uma sobrevivente contou como, certa vez, Irma ordenou que um grupo de mulheres cantasse enquanto cavava valas sob chuva torrencial. Quando uma delas, exausta, desmaiou, Greze a arrastou pelo cabelo até um poço de lama e a deixou lá, gritando: "Se você quer descansar, descanse na merda onde pertence." Mas talvez o aspecto mais sinistro de sua personalidade fosse a teatralidade de sua crueldade. Greze não matava por eficácia, como muitos oficiais da SS. Ela matava por espetáculo. Sobreviventes descreveram como ela, durante as seleções para as câmaras de gás, às vezes sorria para as crianças antes de apontar seu dedo, um gesto que, para as mães, era mais devastador que um tiro. Em outra ocasião, segundo testemunhas, ela forçou um grupo de prisioneiras a dançar nuas na neve enquanto outros guardas riam. Não bastava humilhar. Era preciso degradar até que não restasse nada de humano. E quando questionada sobre esses atos, como aconteceu uma vez por um oficial superior que achou o entretenimento excessivo, Greze simplesmente respondeu: "Elas não são pessoas. São porcos. E porcos não sentem vergonha." Essa desumanização sistemática, no entanto, não era unicamente produto de sua mente doente. Era o objetivo do sistema nazista: transformar guardas como Greze em máquinas de ódio, onde a empatia fosse não apenas desnecessária, mas perigosa. Documentos desclassificados revelam que em Auschwitz, ela participou de sessões de endurecimento, onde prisioneiros eram espancados até a morte como parte do treinamento dos novos recrutas. Quem hesitava era ridicularizado, quem excedia nos maus tratos era elogiado. Em um relatório, o instrutor da SS escreveu sobre Greze: "Ela tem um talento natural para o trabalho. Não precisa de ordens, ela antecipa o que deve ser feito." Em outras palavras, Irma não era apenas uma peça na engrenagem. Era a engrenagem perfeita, uma combinação letal de obediência cega e iniciativa sádica. E no entanto, mesmo nesse abismo havia rachaduras. Prisioneiras que trabalhavam na lavanderia do campo juraram ter visto Greze em noites de insônia, sentada sozinha no quarto das guardas, folheando revistas de moda ou escrevendo cartas que nunca enviava. Uma delas, uma polonesa chamada Sofia, afirmou ter ouvido Irma chorar uma vez, depois de executar uma menina que tentará roubar um pedaço de sabão. Não era um choro de arrependimento, Sofia esclareceu décadas depois. Era como se ela estivesse frustrada. Como se algo dentro dela tivesse falhado em não sentir nada. Essa ambiguidade, entre a carrasca e a criança assustada, é o que torna Irma Greze um estudo tão perturbador sobre a natureza do mal. Porque no fim das contas, não era apenas a escala de seus crimes que horrorizava. Era a suspeita de que em outro tempo, em outro lugar, sob outras circunstâncias, ela poderia ter sido, qualquer uma. Quando Magda, uma prisioneira corajosa, confrontou Irma em particular: "O que você fez com aquelas pobres mulheres? Elas estão em agonia, suas feridas vão infeccionar, vão morrer. Vergonha para você." A resposta não foi um grito, nem uma justificativa. Foi o levante lento do chicote, como se o simples peso do couro pudesse silenciar a acusação. "Vá em frente", desafiou Magda fitando-a nos olhos. "Bata em mim também. Eu sei que você gosta de ver sangue." Por um instante, o ar ficou carregado com a tensão de um golpe que não veio. Irma baixou o chicote. E horas depois, em um gesto que deixaria qualquer um atordoado, procurou Magda para pedir perdão. Era esse o padrão, a crueldade e a contradição. A mesma mulher que ordenava execuções sumárias choramingava por absolvição minutos depois.
A mesma que esmagava vidas com um sorriso pedia clemência com lágrimas nos olhos. E não era só Magda quem via essas fraturas. Lilica Sala, costureira de Auschwitz, conheceu Irma de perto, não por escolha, mas por uma barganha macabra. Em troca de visitas aos seus irmãos gêmeos, confinados em outro bloco do campo C, ela ajustava cada dobra do uniforme de Irma, cada botão, cada costura, até que a SS ficasse impecável. Porque no inferno de Auschwitz até a aparência era uma arma. Os guardas recebiam um único uniforme, o resto, tinham que organizar eufemismo sinistro para roubar, extorquir, esmagar quem estivesse abaixo na hierarquia. E Irma, com seu gosto por perfeição, era mestre nesse jogo. Os sobreviventes nunca esqueceram como ela desfilava pelo campo. O uniforme impecavelmente talhado, a pistola de prata reluzindo no coldre, o chicote como acessório de luxo, o cabelo loiro penteado em ondas impecáveis, a maquiagem aplicada com precisão cirúrgica, como se cada traço fosse calculado para contrastar com o horror ao redor. Ela era uma das mulheres mais bonitas que já vi, admitiu Adra. Gisela Per, médica sobrevivente de Auschwitz, com uma mistura de fascínio e repulsa. Seu corpo era perfeito, seu rosto angelical, seus olhos azuis brilhantes como os de uma criança. E, no entanto, era a criatura mais depravada, mais cruel, mais perversamente imaginativa que já cruzei. Essa dicotomia, entre a beleza e a bestialidade, era o que tornava a Irma Grese tão aterrorizante. Não era apenas o que ela fazia, mas como fazia, com um sorriso nos lábios e sangue nas mãos. E então havia a outra face da moeda, a devassidão que corrompia até a disciplina nazista. Nos bastidores dos campos, entre as grades e as câmaras, florescia uma cultura de excessos onde a violência e o sexo se entrelaçavam como duas serpentes do mesmo veneno. Guardas que passavam o dia torturando prisioneiros se entregavam à noite a festas regadas a álcool, onde corpos se misturavam na mesma indiferença com que vidas eram apagadas pela manhã. Irma não era exceção. Rumores persistiam sobre seus casos com Rudolf Heuss, comandante de Auschwitz, e com o Dr. Joseph Mengele, até que este, ao descobrir seus envolvimentos com mulheres prisioneiras, rompeu o relacionamento com um nojo que só um hipócrita poderia sentir. Porque no mundo distorcido dos campos, a homossexualidade era um crime maior que o assassinato em massa. Mas foi com as prisioneiras que Irma levou sua perversão ao extremo. Testemunhas juraram ter visto seu rosto se iluminar enquanto assistia à dor alheia, seus lábios entreabertos em um quase êxtase quando Gisela Per suturava feridas abertas por seus próprios golpes. E quando o desejo se tornava insuportável, ela arrastava suas vítimas para os cantos escuros do campo, sabendo que, para apagar qualquer vestígio, bastaria enviar a mulher para as câmaras de gás depois. Ela as matava duplamente, disse uma sobrevivente. Primeiro com o corpo, depois com o Zyklon B. Até que em 1944, o próprio sistema que a protegia se voltou contra ela. Grávida, fruto de seus incontáveis encontros com guardas e oficiais, Irma recorreu à única pessoa que poderia resolver seu problema, Adra Per. Volte amanhã, ordenou-o após confirmar a gravidez. Traga seus instrumentos. E não se preocupe, você terá sua recompensa. No dia seguinte, após o procedimento clandestino, afinal, aborto era crime para arianas puras. Irma vestiu-se com calma, ajusta o cabelo no espelho quebrado da enfermaria e virou-se para a médica com um sorriso gelado. Que pena que você é uma boa doutora, suspirou. Que pena que terá que morrer. A Alemanha precisa de médicos como você. A ameaça pairou no ar, densa como fumaça de crematório. E o casaco prometido? Nunca chegou. Talvez o verdadeiro terror de Irma Grese não fosse sua crueldade, mas sua normalidade, a forma como, mesmo diante do colapso do Reich, ela se apegava aos rituais da vaidade e do poder. Em abril de 1945, enquanto a Alemanha desabava e os aliados avançavam, ela supostamente encontrou sua família por acaso durante uma marcha forçada de prisioneiros de Ravensbrück. Seu pai, madrasta e irmãos, também em fuga, imploraram que desertasse com eles. Venha conosco, teriam dito. Não há mais nada a ganhar aqui. Mas Irma recusou. Minha lealdade é ao Führer, respondeu, como se a ideologia pudesse protegê-la do cadafalso que já se erguia em seu nome. A história, é claro, pode ser lenda, afinal, os britânicos aprenderam semanas depois em Bergen-Belsen, onde sua lealdade não a salvou de ser arrastada para julgado como a bela fera que era. E mesmo ali, entre as grades da prisão, ela não mudou. Continuou a mesma altiva, desafiadora, como se o mundo ainda lhe devesse algo. Como se, no fundo, ainda acreditasse que poderia sair impune. Afinal, até então, sempre havia saído.
Enquanto a maioria dos guardas nazistas, percebendo o colapso iminente do Reich, desertava de seus postos como ratos abandonando um navio afundando, Irma Grese permaneceu. Não por lealdade cega ao regime afinal, ela já havia trocado de lado uma vez, quando conveniente bate porque em sua arrogância, ainda acreditava que o jogo não estava perdido. Ou talvez mais simplesmente porque não tinha para onde ir. Aos 22 anos, sua vida inteira havia sido moldada pela violência institucionalizada. Primeiro como vítima de um pai tirânico, depois como algoz de milhares. O que mais restava a uma mulher como ela, senão a ilusão de que, de alguma forma, a sorte ainda poderia sorrir para os que haviam servido ao horror com tão boa vontade. Ela não foi a única a permanecer em Bergen-Belsen quando as tropas britânicas se aproximavam. Outros como o comandante Joseph Kramer, aquele mesmo que, com um sorriso grotesco, receberá os libertadores como se fossem hóspedes indesejados em um hotel de luxo, também escolheram ficar, como se a mera formalidade de um uniforme ainda pudesse lhes conferir imunidade. Kramer, com sua postura de burocrata eficiente, até se permitiu um gesto de falsa cortesia, alinhou seus subordinados à entrada do campo e, com um aceno de cabeça, deu as boas-vindas aos soldados britânicos. Era o tipo de teatro que só um homem convencido de sua própria impunidade ousaria encenar. Mas o que eles encontraram além daqueles portões não era um campo de prisioneiros, era um inferno em funcionamento. 10.000 cadáveres apodrecendo em pilhas tão altas que pareciam montanhas de carne humana. Barracões projetados para abrigar 100 pessoas espremendo 1.000 corpos esqueléticos, muitos já mortos, outros à beira da inanição, todos cobertos de piolhos e chagas. Não havia câmaras de gás em Belsen, mas a fome, o tifo e os tiros dos guardas que mesmo após a chegada dos britânicos, continuavam a executar prisioneiros por ordem, faziam o trabalho com igual eficiência. Um soldado depois lembraria o som dos disparos ecoando pelo campo como uma sinfonia macabra, enquanto os SS, em seu delírio final, tentavam cumprir a última diretriz, matar o máximo possível antes que a cortina caísse. Era a lógica perversa de um sistema que até o último suspiro exigia obediência, mesmo quando o Reich já era cinzas. Irma, é claro, não estava entre os que empunhavam armas naquele momento. Ela havia sido transferida para Belsen por um motivo tão banal quanto seu próprio hedonismo, um amante, um cantor francês casado estacionado no campo. Mas sua presença ali, entre os últimos defensores do indizível, não era casual. Ela pertencia àqueles que mesmo diante do abismo, recusavam-se a curvar a cabeça. Quando os britânicos aprenderam, não encontraram uma mulher quebrada, mas a mesma Grese de sempre, os lábios pintados, o queixo erguido, os olhos frios como se o cheiro da morte que impregnava suas roupas fosse um perfume de sua própria autoria. O julgamento em Lüneburg foi um espetáculo de justiça tardia, mas não menos necessária. 45 réus, entre eles Irma, foram postos diante de um tribunal britânico. Os advogados de defesa, entre eles o Major Cranfield, designado para representar Grese, tentaram o impossível, transformar monstros em vítimas, criminosos em soldados que apenas seguiam ordens. Mas as testemunhas não mentiam. Sobreviventes, um após outro, descreveram suas mãos ensanguentadas, seu chicote, seu riso enquanto espancava mulheres até a inconsciência. Quando filmes dos campos foram exibidos na corte, mostrando corpos empilhados como lenha e prisioneiros reduzidos a esqueletos ambulantes, Irma virou o rosto não por remorso, mas por tédio. Arrumava o cabelo, bocejava, como se assistisse a um filme ruim em um cinema de terceira categoria. Sua máscara só rachou uma vez. Quando Helena, sua irmã, subiu ao banco das testemunhas para defendê-la, descrevendo a Irma criança, aquela que fugia de brigas, que chorava quando repreendida, o tribunal ouviu, incrédulo, a versão de uma família que ainda tentava salvar a honra do nome Grese. Mas o promotor não perdeu a chance. Uma covarde então? Alguém que só ousava bater em quem não podia revidar? Foi demais. Pela primeira e única vez, Irma Grese chorou. Não pelos crimes, não pelas vítimas, mas porque, no fundo, aquela imagem, aquela menina frágil, expulsa de casa por um pai brutal, era o único vestígio de humanidade que ainda lhe restava. E agora até isso lhe era arrancado. A sentença foi inevitável. Culpa por crimes de guerra. Pena, morte por enforcamento. Quando Cranfield a visitou na cela após o veredicto, encontrou uma mulher desfeita. Não a bela fera altiva dos corredores de Auschwitz, mas uma jovem de 22 anos, o rosto sulcado por lágrimas, os dedos entrelaçados no cabelo como se tentasse arrancar a própria memória. Você será transferida para Mel, ele disse baixinho. Ela sentiu.
Nas semanas seguintes, escreveu cartas à família, palavras de despedida que oscilavam entre o patético e o grotesco. Mantenham a cabeça erguida, sejam alemães orgulhosos. Exortava como se o orgulho ainda tivesse lugar naquele mundo em ruínas. Sou leal à minha pátria até a morte, declarou, como se a pátria que a criará não a tivesse já vomitado de seu seio há muito. Na noite anterior à execução, ela e as outras condenadas, Elizabeth Wolkenrath, Joanna Bormann, cantaram canções nazistas até altas horas, suas vozes ecoando pelos corredores da prisão como um último desafio. Era o tipo de gesto que só quem nunca verdadeiramente compreendeu a derrota seria capaz de fazer. Na manhã seguinte, quando Albert Pierrepoint, o carrasco britânico, a esperava no pátio da prisão, Irma subiu os degraus do cadafalso sem hesitar. Não houve súplicas, não houve arrependimento. Apenas um chinelo rápido murmurado ao algoz, como se até na morte quisesse controlar o ritmo da própria queda. O trapézio se abriu, o pescoço quebrou. E assim terminou a vida de Irma Grese, não com um grito, não com uma confissão, mas com a mesma indiferença com que havia assistido ao sofrimento de milhares. Ela tinha 22 anos. Até hoje, permanece a mulher mais jovem já executada pela justiça britânica, um recorde macabro para uma vida que foi, do início ao fim, um estudo em crueldade sem propósito. Há quem diga que o número 13 perseguiu aquele dia. 13 condenados enforcados na sexta-feira, 13 de dezembro de 1945, diante de 13 testemunhas. Uma ironia cruel para aqueles que haviam servido a um regime obcecado por simbolismos. Mas a verdade é que para Irma Grese, os números nunca importaram. Nem os 100.000 mortos de Belsen, nem os milhares que passou pelo chicote em Auschwitz. Ela não era uma estatística. Era o rosto humano, se é que ainda merecia esse adjetivo, da banalidade do mal. E quando a forca a levou, não deixou para trás um legado, mas um aviso. O verdadeiro horror não está nos monstros que rugem, mas naqueles que sorriem enquanto destroem. A ascensão de Irma Grese ao panteão macabro da história popular não é apenas perturbadora, é uma ferida aberta na consciência coletiva. Desde o início, a mídia transformou seu julgamento em Belsen num espetáculo grotesco, batizando-a como a Bela Fera, um título que, ironicamente, só serviu para realçar o contraste entre sua aparência juvenil e a crueldade metódica com que exercia seu ofício. Nenhum outro réu em Belsen foi tão fotografado, tão dissecado pela imprensa quanto ela. Sua juventude, seu sorriso, sua feminilidade, tudo isso, em vez de humanizá-la, tornou-se um ingrediente a mais no coquetel tóxico de fascínio mórbido que ainda hoje cerca seu nome. E é aqui que reside um dos maiores paradoxos de Irma Grese. Ela desafiou, de maneira brutal, a noção arraigada de que a violência extrema é um domínio masculino. Desde Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo, passando por décadas de estudos de gênero, sabe-se que a agressividade não é um traço inato, mas uma construção social, moldada por culturas que premiavam a hipermasculinidade militarizada, como a do Terceiro Reich. No entanto, o genocídio nazista não foi obra exclusiva de homens. Mulheres como Maria Mandel, Dorota Binz e, é claro, Irma Grese provaram que a capacidade para o mal não conhece gênero. Elas não eram exceções. Eram produtos do mesmo sistema que fabricou carrascos em série. E, no entanto, a história insiste em tratá-las como aberrações, como se a crueldade feminina fosse um desvio da natureza, e não uma consequência lógica de um ambiente onde a desumanização era a moeda corrente. Os números, aliás, são reveladores. Cerca de 4.000 mulheres serviram como guardas nos campos de concentração, frente a 24.000 homens. Uma minoria, sem dúvida. Mas o que esses dados realmente nos dizem? Que a escassez de mulheres em posições de poder dentro da máquina nazista as tornava menos capazes de barbaridade. Ou que, ao contrário, a raridade de seu envolvimento direto apenas intensificava o impacto de suas ações. Christopher Browning e Hannah Arendt já nos advertiram. Os algozes do Holocausto não eram demônios, mas homens comuns, corrompidos pela banalidade do sistema. Porém, quando se trata das mulheres, ainda hesitamos em aplicar a mesma lógica. Preferimos enxergá-las como monstros isolados, como se a normalização do mal fosse um privilégio masculino. Eis o perigo. Ao negar que mulheres como Grese eram tão ordinárias quanto seus colegas homens, perpetuamos uma falha crítica na maneira como julgamos os crimes contra a humanidade. Após a Segunda Guerra, uma ínfima fração das mulheres nazistas foi levada a tribunal, e quase nenhuma das japonesas responsáveis por atrocidades similares enfrentou justiça. Em Ruanda, na Bósnia, o padrão se repetiu. Mulheres participaram ativamente de genocídios, mas foram praticamente invisibilizadas nos processos judiciais. A justificativa?
A crença persistente de que a violência é um negócio de homens, enquanto as mulheres, quando não são vítimas, são tratadas como anomalias. Como se sua capacidade para o mal fosse um tabu a ser varrido para debaixo do tapete da história. Mas a realidade, como sempre, é mais incômoda. Um soldado britânico que libertou Belsen relatou um episódio revelador. Como castigo, os guardas da SS foram obrigados a enterrar os corpos dos prisioneiros que haviam deixado apodrecer. Enquanto muitos homens vomitavam, desmaiavam ou até se suicidavam diante da tarefa, nenhuma das mulheres, nem mesmo Grace, demonstrou hesitação. Elas carregavam os cadáveres com a mesma frieza com que dias antes os haviam condenado à morte. Não havia remorso, não havia fraqueza. Apenas a execução mecânica de um dever que para elas já não tinha peso moral algum. Diante de uma vida tão sombria, é legítimo questionar: o que ganhamos, afinal, ao revisitar os horrores de Irma Grese? Alguns argumentarão que seu caso serve apenas para alimentar uma fascinação doentia pela violência, que estudá-la é dar oxigênio a um culto à brutalidade. Outros dirão que esquecê-la seria um erro ainda maior, que sua história é um espelho distorcido, mas necessário, das capacidades humanas. Talvez a verdade esteja no meio. Grese não é um mistério a ser decifrado, mas um aviso a ser enfrentado. Ela não era uma exceção, era o produto final de um sistema que provou mais uma vez que o mal não escolhe gênero. Ele apenas encontra quem está disposto a servi-lo. E você? Acha que a história já esgotou tudo o que havia para entender sobre Irma Grese? Ou sua sombra ainda esconde lições que preferimos ignorar?